Então vamos lá começar a nossa aula fazendo este marcador aqui no estilo Cupcake Halloween. Aqui eu já risquei o meu molde no feltro preto com a caneta fantasminha branca. Você também pode utilizar a caneta em gel. E aí eu vou recortar primeiro em toda a volta. Depois, com a tesoura de ponta fininha, eu vou dobrar aqui o meu molde e cortar um pouquinho aqui na parte de dentro. É por aqui que eu vou começar o meu corte da parte interna, fazendo o vazado do rostinho. Pode fazer esse corte com bastante paciência e cuidado para ficar bem certinho. E ele vai ficar assim, ó. Depois, nós vamos pegar a parte branca aqui de trás e vamos dar algumas gotinhas de cola de silicone só para não sair do lugar na hora da costura. É bem pouquinho mesmo, porque depois a gente vai cortar essas gotinhas de cola com a tesoura. Depois é só vir aqui com a linha preta e fazer a aplicação das duas partes de feltro. Você também pode fazer essa parte colada, passando a cola de silicone em toda a beiradinha aqui da parte interna do rostinho. Eu preferi fazer aplicado com um ponto palito, porque eu acho que fica mais seguro na hora de encher essa peça. Depois de pronto, ela vai ficar assim, ó, toda aplicadinha. Depois é necessário retirar todo esse feltro branco que está em excesso. Então, você vai vir aqui com a tesoura de ponta fina e vai retirar o excesso de feltro branco. Aqui a gente deu aqueles pontinhos de cola e é só vir com a pontinha da tesoura e retirar, tá? E ele vai ficar assim, ó, com todo o excesso do feltro branco retirado. Em seguida, é só vir aqui com a parte de cima, que seria a cobertura do cupcake, dar uma coladinha aqui com a cola de silicone e fazer o ponto palito em volta, prendendo esse feltro vermelho no rostinho aqui da nossa peça. Caso você não queira fazer aplicado, pode fazer só com a cola mesmo, tá? Não tem problema. Aqui eu estou usando o ponto palito, mas você também pode utilizar o ponto atrás ou o caseado de aplicação. E depois de pronto, ele vai ficar assim, ó, todo aplicadinho. Na parte de baixo do meu cupcake, eu vou fazer o ponto atrás para fazer aqui o bordadinho dos detalhes. Aqui eu estou utilizando a linha branca, que é para dar mais contraste, mas você também pode utilizar outra cor de linha, como o vermelho, por exemplo. E aí, é só fazer o ponto atrás em todas as marcações da parte de baixo do cupcake. Agora, é só sobrepor aqui no rostinho, de forma que fique bem certinho. E eu vou dar uns pinguinhos de cola de silicone só para não sair do lugar mesmo, tá? Essa parte eu vou fazer aplicada também com um ponto palito. Mas, como eu já disse, se você quiser fazer essa parte de cima toda colada com cola de silicone, não tem problema. Depois eu venho aqui com a parte de trás do rostinho. Deixo bem certinho com o da frente, passo mais um pouquinho de cola e coloco a parte de baixo do cupcake. Tem que ficar bem certinho com a parte da frente, tá? Para não dar diferença na hora da costura. Aqui eu fiz a aplicação com um ponto palito, juntando a parte de baixo do cupcake com o rostinho. Você também pode utilizar o ponto atrás, o ponto caseado de aplicação ou fazer só colado mesmo. Aqui eu gosto de costurar porque fica mais seguro quando você vai colocar alguns tipos de enchimento, como a fibra siliconada, por exemplo. Eu faço essa costura tanto na parte da frente da peça, quanto na parte de trás. Aqui eu já cortei o meu elástico com 40 centímetros, tá? Ele é um elástico chato e eu usei a cor vermelha. A parte de trás aqui da minha peça eu dobro ela no meio e com a tesoura de ponta fina eu vou fazer um corte em cima e embaixo de aproximadamente 1 centímetro de distância entre eles. Pode ser até um pouquinho mais, tipo 1,5 centímetros. Aí eu vou pegar uma das pontas do elástico e vou introduzir aqui no primeiro corte, deixando a ponta lá para trás. Ajeito aqui o meu elástico, deixo ele bem retinho e a outra ponta eu vou colocar no segundo corte, também com a ponta lá para trás. E aí ele vai ficar assim, ó, o elástico vai ficar dessa forma.
as duas pontinhas vão ficar para dentro da minha peça. Então eu puxo aqui um pouco o elástico, para que ele fique bem ali no centro dos cortes. E aqui eu posso dar um pinguinho de cola e também costurar aqui as laterais para que ele fique bem firme e não solte na hora que a pessoa precisar puxar esse elástico para colocar no seu livro. E vai ficar assim, ó, a parte de fora e aqui a parte de dentro. Para cobrir esse elástico, eu venho com um pedacinho de feltro da mesma cor, passo cola de silicone e colo aqui por cima do elástico. Isso vai ajudar a segurar ele bem firme na sua peça também. Agora, na parte interna da peça, eu coloco aqui algumas gotinhas de cola de silicone e colo o meu recheio slim. Aqui eu tô usando manta PAC, mas você pode usar manta R1, R2 ou ainda forro Bel. Depois eu passo mais umas gotinhas de cola e colo aqui, ó, a parte superior da minha peça, bem certinho com a parte de trás. Feito isso, é só costurar em toda a volta. Aqui eu estou usando ponto chuleado, mas você pode utilizar o ponto caseado também. Depois de costurado, a peça vai ficar desse jeitinho, olha só, toda achatadinha. Aqui eu já fiz o bordadinho com linha vermelha no olho e vou passar cola de silicone em toda a parte de trás, colando aqui no feltro branco, fazendo a dublagem do meu feltro. Depois eu venho e colo a parte roxa aqui do meu olhinho. Aqui eu já aproveito e faço a dublagem das mãozinhas com a cola de silicone. A dublagem nada mais é do que você colar um feltro no outro, para que ele fique com duas camadas, e a cola de silicone faz com que esse feltro fique durinho, ou seja, ele fica bem estruturado. Depois de colar uma peça na outra, é só recortar em toda a volta. Agora, para a colagem dos olhinhos, eu vou utilizar a cola de pedraria da Tech Bond, porque ela tem esse bico bem fininho e ajuda bastante a colar as peças pequenas. Mas você também pode utilizar tanto a cola de silicone quanto a cola quente, tá? Dentro do clube tem um módulo chamado Aulas e Técnicas Bônus. Lá dentro você aprende como fazer o corte de peças pequenas em feltro. Lá você também aprende a utilizar o termocolante, então você pode fazer essa parte aqui também aplicada com o termocolante. Depois eu venho aqui com a minha cola quente e colo os detalhes, tanto das mãozinhas quanto do olhinho. Essas mãozinhas, elas são opcionais, tá? Se você quiser fazer o cupcake sem ter essas mãozinhas para fora, pode fazer sem. Eu acho fofo, então eu coloquei no meu. Para fazer o detalhe do olho, eu vou utilizar a tinta dimensional na cor preta e esse pinta bolinhas. Você também pode utilizar a pontinha de um pincel. Eu mergulho na tinta e venho aqui fazendo uma bolinha para o olho. Você também pode utilizar tinta de tecido. Depois eu venho com a tinta branca, a pontinha de um alfinete e faço aqui o ponto de luz. Depois é só esperar secar e o seu marcador já está prontinho. Esse marcador fica com aproximadamente 6 centímetros e olha só esse acabamento, hein? Ficou um arraso, diz aí. E claro que tem um extra.
Aqui eu peguei um palito de dente, vou cortar ele pela metade, mais ou menos uns 3 centímetros. Depois eu venho aqui com a lixa de unha e passo na pontinha que eu cortei para ficar arredondado. Depois, ali na parte cinza, eu vou passar a cola quente na parte central e colar o meu palito de dente, dobrando aqui a minha foice. E aí, é só colar aqui o restante do feltro cinza. Aqui você também pode utilizar a cola de silicone. E assim você tem a sua foice, olha que fofinho. Caso você queira adicionar isso na sua peça, você precisa costurar com a linha invisível, prendendo na mãozinha antes de fazer a dublagem, tá? Aqui eu só colei com a cola quente para as fotos, mas se for para algum cliente, você precisa costurar com a linha invisível. E como que usa esse marcador no livro, não é mesmo? Você abre ali na página que você está lendo e que você quer marcar e passa esse marcador pela parte da frente, segurando as folhas que você já leu e a capa. E ele vai ficar assim, ó, o enfeite vai ficar na frente do livro e o elástico vai ficar por dentro. É esse elástico que vai marcar a página que a pessoa está lendo, sem deixar marcações. Muito legal, não é mesmo? Ah, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula.